Boa noite a todos. Agora nós vamos fazer a prece. E eu peço que todos possam fechar os olhos. E vamos mentalizar uma luz muito intensa, que vem do alto, e vai harmonizando todo o nosso corpo, energizando o nosso espírito, nos amparando. E vamos mentalizar Jesus, nosso Divino Mestre, todo iluminado, vindo ao nosso encontro. E vamos agradecer pela oportunidade de estarmos vivos, de estarmos aqui nesta casa que nos acolhe de braços abertos. Agradecendo a esses benfeitores que nos auxiliam, que nos ajudam a passar as energias boas, aumentando cada um a sua saúde, energizando, iluminando, amparando, derramando sobre todos essa luz que vem do alto. E assim, Pai, agradecidos que estamos, vamos mentalizando essa luz até o final das palestras, a hora que entrar na sala do passe, para que essa luz vai nos iluminando e até a semana que vem vai nos energizando os fluidos salutares. E vamos, Pai, agradecendo, sempre agradecendo, gratidão por tudo que nós temos, pela saúde, por estarmos aqui de pé, por tudo que nos oferece de bom, pelo ar que respiramos. Jesus, amado Mestre, irmão maior, sê conosco de agora em diante. E que possa, Senhor, também auxiliar o nosso palestrante da noite, que seja envolvido em luz, em paz, em serenidade, e que ele possa passar o entendimento para que todos possam sair daqui um pouco mais esclarecidos. E que possamos também, com essa palestra, colocar em prática o que estamos aprendendo para podermos evoluir, para podermos melhorar os nossos pensamentos, melhorar a nossa trajetória durante nossa vida aqui na Terra. Que nós estamos passando pela transição, e essa transição tem muita coisa boa, mas também tem coisas que acontecem que nos dá muita tristeza. Mas que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Que Ele que nos dirige, Ele que nos auxilia nessas horas difíceis. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. E hoje o nosso palestrante da noite é o Leandro de Catanduva. Seja bem-vindo na nossa casa, tá? Que Deus te abençoe e te ilumine muito. Tudo bem, pessoal? Deixa eu só... Vamos lá. Falar um pouco sobre Deus hoje, tá? De uma forma para tentar entender de forma muito básica a sua essência. Né? Por que eu falo básico? Né? Por mais que a gente estude sobre Deus, que Kardec nos ensinou muito, e muitos livros posteriores também falam sobre isso, a nossa atual evolução não nos permite entender a real essência de Deus, né? Mas a gente tem que entender o básico, tudo que a doutrina nos traz, né? Mas principalmente, né? Essas maldades, essas ações, né, que não condizem com o Evangelho, pelo contrário, vão até ao contrário do Evangelho que a gente conhece, né? Deus permite. Será que Deus permite que tudo isso que a gente vê e ocorra? Né? Ou será que Deus não está presente nesses momentos ou nessas pessoas? Né? Então a gente tentar entender
um pouquinho sobre isso daí. E para falar sobre Deus, né? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? É uma pergunta muito completa, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nada é mais inteligente, é o princípio de tudo. Tá? Só que com a nossa busca por mais conhecimentos, né? A nossa busca por complementos sempre, e é necessário que seja assim, a gente precisa questionar, precisa debater, precisa melhorar cada vez mais. A gente busca um complemento dessa resposta já, né? Esse complemento, claro que é trazido aos poucos, né? As mensagens são trazidas pela espiritualidade de forma gradativa e lenta, porque depende do quê? Do nosso merecimento, né? Se a gente merece receber aquele tipo de aprendizado, aquele tipo de mensagem, né? E se a gente vai entender essa mensagem, né? Um exemplo disso, uma prova disso, do que eu estou falando, é que a gente até hoje não aprendeu as palavras de Jesus, né? Amar o próximo. Nós estamos tentando fazer isso ainda, né? Quanto mais novos ensinamentos, já tem gente questionando e querendo saber qual vai ser a quarta revelação. Nós estamos tentando aprender a segunda ainda. A terceira, então, está difícil, que é a doutrina, né? Mas vamos lá, devagar as coisas se acontecem, né? E aí, os atributos de Deus, que a gente aprende, né? Onipotente, nada é mais poderoso, né? Onisciente e onipresente. Tá? Onipresente está em todos os lugares. Não tem, se não tem mais. Está em todos os lugares. Onisciente. Tá? Onipresente, desculpe. E onisciente, sabe tudo. Por que sabe tudo? Porque está em todos os lugares. Né? Então, Deus tudo sabe. Nada é mais poderoso que Deus. E lá, no Livro dos Espíritos, aí, né, o Kardec ainda fala que Deus é infinito, Deus é imutável, né? Nada nunca vai mudar essa energia de Deus, imaterial, já vamos chegar lá, único no universo. Nada é igual. E o Todo-Poderoso, né? Que seria também um onipotente. Infinito, né? Não teve início, não vai ter fim. Né? Nós, no caso, somos eternos. Tivemos um início como espíritos e não teremos fim. Tá? Só Deus é infinito. E o principal, né? Deus é justo e bom. Né? Acho que ninguém duvida disso. Ninguém questiona isso. A gente tem provas quase que diariamente disso. Justiça, né? O justo. É uma palavra, eu ia falar disso mais para frente, mas já vamos adiantar. É uma palavra muito delicada. É uma palavra muito perigosa também. Né? Justiça. A gente gosta de bradar muito por justiça, né? Mas no que eu estudo, no que a doutrina nos ensina, o único verdadeiramente justo é Deus. Né? Nós aqui, a gente... Até porque a nossa régua de justiça é muito curta. A gente só consegue, graças a Deus, existe a lei do esquecimento, quando nós estamos encarnados. Mas a nossa justiça, a régua dela é essa encarnação que a gente está vivendo. Né? Para a idade espiritual, é quase nada. E Deus é bom. Também não existe nada tão perfeitamente bom quanto Deus. Né? É só Deus mesmo. Aí. Obrigado. Aí, então a gente, Deus está em todos os lugares. Deus é onisciente. E Deus é onipotente. Justo e bom, o único, realmente. Por que existe maldade, então, né? E aí, por isso, por esse questionamento, que eu resolvi montar esse bate-papo. Né? Antes de entender isso daí, a gente precisa ter claro na nossa mente os princípios básicos da doutrina espírita, né? Entendê-los principalmente. Comunicação com os espíritos. Somente tem alguns pontos aí em relação a isso, né?
Primeiro, somente os médiuns se comunicam com os espíritos? Não. Todos nós nos comunicamos com os espíritos. Até porque todos nós somos médiuns, né? Só, porém, a maioria de nós não é necessário que essa mediunidade seja ostensiva. Mas todos nós aqui temos a intuição. Eu, por exemplo, estou sendo intuído nesse momento, né? Todos nós temos a intuição durante as nossas orações, durante as nossas boas ações, os nossos bons pensamentos, né? Eu, quando eu faço oração, principalmente lá no Evangelho no Lar, né? Muitas vezes eu faço oração que eu não sei de onde veio, né? Entre aspas, né? Mas não é de mim, muitas vezes, né? E principalmente na hora do sono, né? Que a gente se desdobra do corpo. Por isso que é nos avisado constantemente para se preocupar mais na hora de dormir, né? O que nós estamos fazendo na hora de dormir? Ficando vendo coisas fúteis no celular, ou vendo filmes pesados, ou falando mal de outras pessoas, ou indo no bar, né? O que a gente está fazendo antes de dormir? E aí, porque a gente vai se desdobrar e vai para lugares que nós estamos vibrando, de acordo com a nossa vibração, né? Então nós temos que tomar mais cuidado na hora de dormir. Espíritos estão só na casa espírita, né? Não, né? Claro. Todos os lugares, exatamente todos os lugares, tem espíritos. Ainda dizem que do lado espiritual tem 3 vezes mais de pessoas do que aqui encarnadas, aqui na Terra, né? Então, a nossa vantagem, claro, nós temos os médiuns, nós temos uma ligação direta e consciente com esses espíritos. Só que eles estão trabalhando em igrejas, em hospitais, em orfanatos, em presídios, né? Principalmente em lugares que tem muitas pessoas sofrendo, né? A espiritualidade está lá trabalhando. E os obsessores também, né? Os obsessores também estão lá fazendo o trabalho deles, tentando atrapalhar de alguma forma. Em todos os lugares. Depende da nossa vibração, do que a gente vai aceitar, né? Imortalidade da alma. Outro princípio básico, né? Já sabemos que a nossa alma é eterna. Só morre o corpo físico. Isso é o básico, primeira aula da doutrina. Então, pessoas maldosas, quando morrem, resolveu o problema, né? A tal da pena de morte, que muitos defendem, né? Não. O problema vai se tomar outra dimensão, mas vai continuar. Para ele, para aqueles que estavam, entre aspas, como vítimas, né? Porque, lembra, a palavra justiça, a nossa régua é muito curta, né? A gente esquece da reencarnação. Lá, na nossa reunião de desobsessão, quase todos os obsessores que a gente atende, a obsessão é por vingança. Tá? Ou a gente atende vampirismo, chefes de falanges que querem destruir a casa espírita, mas a maioria é vingança. Né? E muitos estão 5, 6, 7 encarnações fazendo a mesma coisa, um tentando vingar o outro. Né? E a gente gosta de uma frase lá, ganha mais quem perdoa primeiro. Né? E aí, quem vai ser? E a gente tem que ficar fazendo regressão. Você fez isso na outra vida. Mas não, eu não lembrava então. Sabe por que a gente, inclusive, principalmente encarnado e desencarnado também, só lembra o que é conveniente, né? A gente não lembra, ou pelo menos a gente não reconhece, né, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa repensar. Né? Porque as doutrinações hoje estão tomando um outro rumo, né? Repense. Né? Porque a gente recebe muitas vezes obsessores lá que sabe tanto quanto nós sobre o Evangelho, né? O que ele precisa fazer, mas ele não quer fazer. Para ele está cômodo. Reencarnação. Né? Por que existe a reencarnação? Para a gente evoluir. Né? Outra reclamação dos obsessores, né? Eu não quero reencarnar. Ninguém quer, de quem está do lado da espiritualidade, né?
Pelo menos os obsessores não querem. Ele tá cômodo lá. Eles ficam lá, principalmente os vampiros, né? Ficam lá roubando energia, né? Mas por que a gente reencarna? Por que a gente não fica aprendendo lá na espiritualidade, né? Também a gente aprende lá. Mas aqui é mais difícil. Aqui a gente precisa apanhar um pouco mais, porque nós temos a limitação do corpo físico, né? E a partir do momento que a gente tem mais dificuldades para poder aprender, né, a gente aprende mais. Quantos de nós não vem na casa espírita pela dor? Acho que a maioria de nós, né? E aí ficou, muitos de nós ficamos, né? Fez o tratamento necessário, continuou indo, frequentando, começou a trabalhar, mudou suas atitudes, seus pensamentos, né? E a reencarnação aí fora, nossa vida cotidiana, é igual. A gente reencarna aqui na Terra, porque a Terra é uma escola, né? E um hospital difícil de passar, porque a gente ainda está em provas e expiações. O que é provas e expiações? Lembra? Pô, é um degrau acima do mundo primitivo. Então, olha como nós estamos atrasados, né? Mas estamos tentando, né? Estamos aqui, nós aqui, por exemplo, estamos aqui na casa espírita hoje, né? E eu gosto dessa palavra tentar, né? Vamos acordar de manhã e tentar ser uma pessoa melhor, né? Tá bom demais. A evolução é devagar. E a gente reencarna para evoluir, né? E como que a gente evolui? Por milagre que não é, né? Quando eu vou, qualquer pessoa de nós vai aprender uma nova profissão, né? A gente tem que estudar, fazer um curso, uma faculdade, um professor, aprender de alguma forma aquela profissão, né? E eu começo a trabalhar, conforme eu trabalho eu ganho experiência, né? Então, eu estudei e trabalhei. É assim que evolui na vida também, estudando e trabalhando. Espiritualmente falando, como que eu vou evoluir estudando e trabalhando? Primeiro, estudar para se conhecer, né? Se conhecer como espírito, né? Quanto mais fundo, mais difícil é. Porém, melhor é, né? Para a gente se conhecer e melhorar como espíritos, né? E trabalhar. Trabalhar é fazer o que Jesus nos ensinou, né? Amar ao próximo, fazer atos de caridade, né? O que é caridade? Eu der o que eu tenho de bom para alguma pessoa, né? Para o meu próximo, né? Que falta. Então seria uma troca de boas energias, né? De boas experiências, até porque aquele irmão com certeza vai ter algo de bom para me devolver. E assim um vai ajudando o outro, né? Como grandes irmãos que nós somos. Melhor lugar para fazer caridade, onde é? Na nossa casa, com a nossa família, né? Onde a gente passa mais momentos de amor, de ternura, mas ao mesmo tempo, muito mais momentos também de impaciência, de revolta, muitas vezes, né? Porque a gente reencarnou com aquelas pessoas, não foi à toa, né? Então, melhor lugar, caridade. Mas, por um outro lado, pessoas que às vezes é capaz de fazer, sabe fazer, né? Consegue fazer sozinha, mas você está fazendo por ela. Aí vira obsessão, né? Obsessão de encarnado para encarnado. Aquela pessoa está se aproveitando de você. Às vezes a pessoa sabe mais que você, mas ela está tranquila, né? Você está fazendo. Então não confundam caridade com obsessão, com escravidão espiritual, né? Bom, aí, então por que existe maldade, né? Ainda tem essa parte aí, que são dois pontos que eu tirei dos livros de Kardec, né? Que Emmanuel falava, né? Na dúvida, pesquise Kardec, né? Capítulo 3 da Gênese. O mal tem a sua origem nos vícios e paixões humanas, cujas raízes se encontram no instinto de conservação fortemente presente nos animais e nos seres primitivos.
Ou seja, o mal tem origem em nós mesmos. Está falando ali. Mas que vai enfraquecendo à medida que a inteligência se desenvolve e domina a matéria. Inteligência não é nossa inteligência terrena, não, viu? É inteligência espiritual. Tá? Pergunta 123 do Livro dos Espíritos. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Resumindo ali, Deus não permite nada, né? Como ousais perguntar sobre isso? Eles falam ali, né? A sabedoria de Deus, ali ele termina, podeis todavia dizer o seguinte: a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque cada um tem um mérito segundo as suas obras. Lei da liberdade. Percebe que eu só estou falando leis universais aqui, né? Lei da caridade, lei do trabalho, lei do estudo, lei da liberdade. Leis universais. É igual Deus, né? Não muda, né? Em nenhum lugar do universo. Não muda, vai ser sempre aquilo. E a gente precisa entendê-las, né? O que é a lei da liberdade? Eu posso fazer o que eu quiser. Posso, né? Só que eu vou colher. Né? Que também é uma lei universal. Lei de causa e efeito. Eu vou colher o que eu plantei. Não vai escapar, viu? Ninguém vai escapar. Por que eu vou colher o que eu plantei? Porque eu preciso, se eu plantei coisa ruim, eu preciso aprender, né? Como espírito. Se eu plantei uma coisa boa, eu preciso receber em troca. E passar essa boa energia que eu gerei para frente. Né? Então eu vou colher. E aí, ignorância. Por isso que existe maldade, né? Tá ali, inclusive, falando no capítulo 3 da Gênesis. À medida que vai enfraquecendo, à medida que a inteligência se desenvolve. Então, ignorância espiritual. Do amor e das leis que regem o universo. Todas essas, algumas, né, que eu já comentei, existem mais leis. Né? O que é amor? Amar o próximo. Né? Vou sair abraçando todo mundo e falando que amo. Não. Entender que cada um de nós existem dificuldades, limitações, mas existem virtudes também. É o que eu falei agora há pouco. A gente pode aprender, cada um aprende com o outro, né? Eu tenho que ter paciência com as limitações do meu irmão, assim como eu também quero a paciência dele com os meus vícios, né? E as minhas limitações. E para as coisas boas também. Né? Leis que regem o universo. Né? Essa que eu falei. E afinal, o que é Deus? Pô, Deus está em todos os lugares. Né? Só comete maldades quem não entende Deus. Tá? Mas o que é Deus? Aí a gente volta também para os livros de Kardec. Né? Pergunta 23 do Livro dos Espíritos. Né? Lá deixa claro, no planeta Terra, tudo é matéria, exceto o espírito. Né? Então aqui no planeta, só o nosso espírito, energia inteligente nossa, que não é matéria. Né? Aí o Emmanuel também explicou lá no Caminho da Luz, né, que deixou claro lá que no universo, né, existem planetas muito mais desenvolvidos que o nosso, que a energia que é do nosso espírito já é considerado matéria densa lá. Então vai de planeta para planeta. Né? E ainda lá no mesmo capítulo 3 da Gênesis, o que é esse capítulo 3 da Gênesis? É o capítulo que fala sobre Deus. Né? Ele também deixa claro que no universo, né, tudo é matéria, exceto Deus. Tudo é um tipo de matéria. Só Deus que não é matéria em nenhum lugar. Então é uma energia. A energia, né? A energia perfeita, que é Deus, que está em todos os lugares, principalmente dentro de cada um de nós. E só não sente quem ainda não entendeu.
só comete maldades às pessoas quem ainda não entendeu essa energia, quem ainda não a sentiu, né? Ah, mas eu não cometo maldade. Tá, mas a doutrina espírita, que nós estudamos, também ensina que isso já não é mais o suficiente, né? A partir do momento que nós vamos mudar de faixa vibratória, né, precisamos também dar um passo acima. Tentar fazer alguma coisa diferente, né? Não querer salvar o mundo, né? Não querer brigar. Pô, a gente briga por política, por religião, por futebol, né? Nada vai... Tudo coisa terrena, tudo coisa passageira, né? Mas o que fica mesmo, né? Chico falou, né? Que vem, o que é da terra, renova, né? Muda. O que vem do céu permanece. Então é o que vem do céu que importa. As outras coisas, claro, pô, estamos aqui, vivendo encarnado. Eu preciso me preocupar com as coisas da terra, claro. Mas isso, não posso perder o sono por isso. Não posso entrar em depressão, que é isso que acontece, né? A gente entra em depressão, que é uma doença, né? E a gente precisa de ajuda, precisa buscar tratamento, né? Mas porque a gente é fraco ainda. Como espíritos, né? Por estar num planeta de provas e expiações, nós ainda somos fracos. Mas, lembra, né? Vamos tentar melhorar. A partir do momento que a gente tenta fazer diferente um pouquinho, já ganhamos uma fortaleza, uma força que a gente não imagina, né? Quando a gente pratica um ato de caridade, um ato de perdão, um verdadeiro perdão, né, que vem do coração, a força, a energética que a gente cria dentro da gente, não temos ideia, né? Qual que é o verdadeiro sentido da felicidade, né? Uma pergunta que a gente sempre, a humanidade sempre faz, né? Pô, já fez um ato de caridade? Já ajudou o próximo? Alguém em dificuldade? Qualquer dificuldade? Né? É aí que tá. A gente sente um prazer tão grande que é inexplicável. É aí que tá a verdadeira felicidade dentro do que a gente pode sentir, né? Num planeta de provas e expiações. Lembremos. Aí, surgiram mais duas perguntas. Por que existem religiosos que insistem em se prejudicar e prejudicar o próximo? Parte-se do princípio que religiosos, né, sabem tudo isso que eu estou falando. Muitas vezes sabem, eu não sei, eu sei muito pouco. Tem pessoas aí que sabem muito o que está escrito nos livros, mas não botam em prática. A prática dele é totalmente ao contrário. Por quê? Duas coisas. Medo, né? Tá cômodo, né? Eu vou continuar vivendo desse jeito, pensando desse jeito, né? Eu tô de forma errônea, né? Eu tô recebendo bens materiais, né? Então eu tô sendo agraciado com isso, né? Então, porque é o que eu falei, a nossa régua é curta, nossa régua é baixa, é só na terra, é só o que está aqui terreno, de material. Então a gente esquece, né? Então a pessoa está cômoda, para ela esquece da essência daquilo que ela faz, daquilo que ela aprende e principalmente, muitas vezes, do que ela ensina também, né? Então, é medo, comodidade, mas principalmente, a mudança real não está na religião. A religião pode ser um caminho mais curto para isso, desde que a pessoa queira. Eu conheço ateus que são pessoas boas, que fazem caridade, né, que perdoa. O que é um ateu? Existe pessoa ateu? Não. Existe pessoa que está ateu naquele momento, naquela encarnação, né, por alguma revolta, né, por alguma infelicidade que ele teve em relação à religião que ele frequentava. Mas, lembre-se, essa energia perfeita de Deus está em todos nós. Uma hora vai desabrochar novamente essa energia dentro da pessoa.
Mas não é na religião que a pessoa vai achar a salvação. É dentro de si. No seu interior. Por isso o estudo, para se conhecer como espírito, né? Mas já vem dentro de cada um de nós. Né? E por que essas pessoas que cometem, que prejudicam, que cometem essas maldades não são punidas? Né? Porque punição está mais que provado que não é eficaz. Não resolve o problema. Né? É no amor, é no ensinamento, é na compreensão. Porque muitos anos atrás, se pensava que o obsessor era pessoas ruins. Né? E não, são pessoas sofredoras. São ignorantes espirituais. Que precisam de ajuda, precisam de uma mão amiga. Né? Então, a punição não é o caminho. Uma prova disso nos nossos presídios. 100% punitivos. Quantos saem de lá corrigidos, melhores? Pouquíssimos, porque a grande maioria sai igual ou pior. Porque eles estão lá trancados, não estudam e não trabalham. Ficam lá o dia inteiro pensando, né, como é que ele vai sair de lá e continuar cometendo o que ele fazia antes. Outro exemplo dessa pergunta, né? Escola. A gente... Agora acho que não repete, eu sempre falo, mas não repete mais de ano, né? Tá. Então, vamos supor que ainda repetisse. Era uma boa para aprender, né? Se a criança não foi bem, faz o mesmo ano novamente. Não foi bem de novo, troca de escola, vai para uma escola mais fácil. Né? Dá para fazer um comparativo aí com o degredo planetário, né? Com a mudança de faixa que está passando. Não vai se adequar ao novo padrão energético do planeta, vai para outro planeta. Sempre ocorreu esse degredo, essa reencarnação em outro planeta. Né? É que agora tem momentos na história espiritual que ocorre de forma maior, né? De forma mais intensa. Então, punição, mais que provado, que não resolve nada. Nada acontece sem a permissão de Deus. Todo mundo já ouviu essa frase, todo mundo já ouviu aquela frase também, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus queira, né? Tudo tem uma causa e efeito, exatamente tudo. Até uma coisinha tão insignificante como essa, de uma folha cair de uma árvore, existiu uma causa para derrubar essa flor, vai existir o efeito do que essa folha vai causar, né? Não sei, talvez alimentar insetos ou germinar uma outra árvore, uma outra planta. Assim como a criação de um novo planeta também não é por acaso. Tudo no universo é equilíbrio. A nossa vida em particular, né, e o universo também, está tudo trabalhando em equilíbrio. Porque existe uma energia perfeita, que é Deus, né, sustentando tudo isso daí. Que a gente não compreende, né, ainda essa energia. A real energia que é Deus. Né, a gente só compreende o que ela pode nos causar. Né. São coisas somente boas. Se a gente recorre a Deus, recorre aos ensinamentos de Jesus, está mais que provado que só acontece coisas boas na vida. Eu não vou ter mais problema, né? Não. Problema nós vamos ter aos montes. Né? Só que quando a gente está a fé em dia, a fé tinindo, né? Recorrendo aos ensinamentos de Jesus, né? Essas quedas que a gente tem, a gente compreende um pouco melhor do porquê, a gente consegue se levantar um pouquinho mais fortalecidos, né? Com um aprendizado melhor, e aí fica muito melhor, né? Agora, quem não estuda, quem não afeta mais ou menos, adora Jesus, mas não sabe, não pratica nada dos seus ensinamentos. Porque a verdadeira adoração de Jesus está em entender os seus ensinamentos e tentar praticá-los em nosso dia a dia.
adorar, somente adorar Jesus e não fazer nada disso, não adianta. Chico também falava isso daí, né? Oração sem trabalho não serve. E é mais ou menos isso. É bom orar, claro, a energia que a gente produz quando a gente faz uma oração de coração também cria-se um ambiente, um escudo em volta de nós, em volta da nossa casa, né? Mas esse escudo, ele é frágil a partir do momento que a gente não faz nada para mudar o nosso pensamento, o nosso sentimento, para mudar o nosso mundo, né? O que é mudar o nosso mundo? Mudar o mundo meu e das pessoas que estão à minha volta, tentar melhorar. E não vai ser em 6 meses, 1 ano, às vezes. Às vezes demora décadas. Às vezes demora encarnação para ocorrer essa mudança. Né? Tinha uma professora, quando eu fazia mocidade, na adolescência, né, que ela falava que muitos de nós ali vai passar a encarnação inteira na casa espírita, vendo palestra, tomando passe. Tá tudo bem. De repente essa pessoa aí fora, a energia dela é muito boa e muito forte. Mas aqui na casa ela assiste palestra, não tem problema. É mais ou menos aquela história, né, do palestrante que desencarnou e foi socorrido pela pessoa que ficou a vida inteira assistindo palestra. Né? E ele questionou, por que o senhor está me resgatando? Eu que trabalhava no centro, eu que era o médium, eu que dava palestra, porque eu praticava o que o senhor falava. O senhor só falava. Né? Então é mais ou menos isso daí. Oração, sim, mas trabalho. Né? Trabalho, onde eu vou trabalhar, lembra? Na nossa casa, na nossa família, com nossos amigos, o nosso ambiente de trabalho. Muitas vezes ele é tóxico, ele é difícil, esse ambiente de trabalho. Por que não, talvez, dentro da possibilidade de cada um, tentar ser essa mudança, né? Junto às pessoas que convivem conosco. Então, vamos mudar o pensamento, né? Tentar mudar o pensamento. Lembra, é o jeito que nós estamos trabalhando lá na mesa de desobsessão, que pode ser usado para nós também. Mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de padrão vibratório também. Que uma coisa puxa a outra. Se eu mudo meu pensamento para melhor, vou mudar meu padrão vibratório. Vou cair, muitas vezes. Vou fraquejar, vai vir problemas. Mas, é o que eu falei, vai ser um pouquinho menos difícil eu superá-los. Né? E é isso. Espero que eu tenha colaborado alguma coisa com novos aprendizados. Né? E, principalmente, né, se tem alguém aqui, ou se conhecemos alguém que esteja passando por uma dificuldade grande, né, recorra a ajudas terrenas, né, medicina, terapeutas, quem quer que seja, né? Mas principalmente recorra a Deus, recorra a Jesus. Né? Na dúvida, busque Jesus, né? Seus ensinamentos. Não entendeu? Doutrina espírita explica. Que Jesus abençoe a todos. E assim, mestre e amigo Jesus, com o coração agradecido por esta casa bendita que nos acolhe, nos ensina, nos fortalece, pelos seus trabalhadores espirituais. Agradecemos por esta oportunidade, agradecemos por estar aqui, recebendo esse bálsamo, essa luz que nos conforta, nos fortalece. Que possamos levar essa energia boa a todos os locais. Possamos
ao máximo que cada um de nós pudermos, botar em prática o que os Espíritos nos ensinam e ser um feixe de luz onde quer que estejamos, por menor que seja, mas já faz a diferença. Agradecemos nossos mentores que sempre estão conosco. Possamos ter fé, força para superar os problemas. Muitas vezes nos abnegar de coisas que não nos traz benefícios espiritual, para que nessa caminhada atribulada, cheia de provas, superemos com muito amor no coração, com muita compreensão, com muito trabalho. Que assim seja. Graças a Deus.